Se você está cansado de pagar caro no combustível, já deve ter pensado seriamente em trocar o seu carro por um elétrico. Você pesquisa sobre o assunto e encontra opiniões de quem já usa e tem uma excelente economia no dia a dia. Mas você fica na dúvida se aquela realidade também pode fazer parte da sua rotina. Isso porque você tem um sentimento que durante uma viagem mais longa, a carga da bateria pode não ser o suficiente. Range Anxiety, ou ansiedade de autonomia, é uma expressão utilizada para representar um perfil de pessoas que se preocupam com a possibilidade de seu veículo não ter a autonomia necessária para chegar ao seu destino desejado. Uma pesquisa realizada pela Forbes em 2022 com proprietários de carros elétricos nos Estados Unidos revelou que uma parcela significativa de motoristas enfrentam essa ansiedade ao realizar viagens longas ou até mesmo durante o uso diário de seus carros elétricos. Dificuldade de localização, estações de carregamentos quebradas ou bloqueadas e um longo período de espera para carregar seus veículos são só alguns dos principais motivos que ainda geram essa preocupação. Cara, isso é no mundo. Temos um feriado, temos um final de semana prolongado, ou é uma época de verão, o que acontece? Todo mundo viaja. Hoje, quando você para abastecer seu carro, quanto tempo dura o abastecimento se o tanque estiver vazio? 5 minutos no máximo. Se tiver O vazio, cara demorar certo? pra pegar a maquininha ainda. O cara né? às vezes demora mais pra trazer a maquininha do que pra abastecer, certo? E quando você fala que você precisa de 40 minutos pra ter 80% de carga, Esquece. que não é 100%. E aí? Quantos carregadores você tem que ter num posto pra atender uma demanda de viagem? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O nego dormindo em fila pra poder voltar pra casa porque ele não tem autonomia e não tem o que fazer. Não é do tipo assim, eu vou procurar outro posto que tenha mais combustível. Não tem, Não né? existe outro posto. Aqui no Brasil isso não é tão diferente. Um artigo escrito por Rafael Costa, analista de produtos da Ford, mostram que as preocupações dos brasileiros, além de encontrar um ponto de carregamento, é saber se ele estará funcionando e se é confiável ficar parado naquele local por um longo período. Esse assunto é raramente abordado quando falamos de veículos a combustão. Isso porque o Brasil possui uma ampla cobertura de postos de abastecimento. São mais de 41 mil espalhados pelo país. Neste caso, a maior preocupação de quem faz uma viagem longa não é encontrar um posto, mas sim o quanto vai pagar pelo combustível para chegar em seu destino. Já quando o assunto é elétrico, a ansiedade de autonomia não é uma novidade. O termo já era conhecido na década de 90 e ainda é citada como uma das principais razões pelas quais algumas pessoas não aceitam mudar para o carro elétrico. Em outras palavras, existe uma grande parcela que enfrenta essa preocupação na hora de comprar um carro eletrificado. Em 2022, uma plataforma de seguros realizou uma pesquisa mostrando que a maioria dos brasileiros que desejam trocar de carro neste ano de 2023 tem a preferência por um modelo híbrido. Um outro ponto que também ajuda a entender essa motivação maior pelo híbrido é a desvalorização. Um estudo realizado por uma plataforma de compra e venda, a Mobiauto, que incluiu 25 modelos eletrificados seminovos do ano de 2021 e 2022, mostrou que os modelos híbridos perderam em média entre 8 a 9% do seu valor, sendo praticamente um empate técnico em relação à média do mercado brasileiro, que é de 8,5% de depreciação. Já com os carros elétricos, o cenário foi bem diferente. Essa média de desvalorização foi de 16%, ou seja, 2 vezes mais do que o híbrido. Seja pela infraestrutura do país, a ansiedade de autonomia, a adequação de leis ou até mesmo pela incerteza em relação à desvalorização, enquanto esse futuro dos elétricos não chega de uma forma definitiva, grandes marcas como a GWM vêm com força em 2024 para aproveitar este mercado que ainda tem muito potencial, a produção de híbridos flex. Então, se você é parte desse público mais cauteloso, que antes de considerar ter um carro 100% elétrico prefere começar por um modelo híbrido, vamos explorar quais são os principais tipos de híbridos que temos hoje em nosso mercado. Para entender melhor esse universo dos carros híbridos, vamos voltar para o início do século XX, quando a indústria automotiva ainda explorava a melhor forma de autonomia nos carros, que eram basicamente desenvolvidos em 3 tipos de propulsões. A primeira era o carro a vapor. Bem semelhante à lógica de funcionamento de um trem a vapor, a sua principal fonte de combustível poderia ser desde lenha, carvão, até algumas misturas de substâncias químicas e orgânicas, por exemplo. Mas era o menos prático.
pois precisava primeiro esquentar a sua caldeira para conseguir gerar a energia, o que poderia demorar cerca de 40 minutos a 1 hora, além de precisar de tempos em tempos colocar mais combustível para não perder força. A segunda forma que já era explorada era o próprio carro a combustão, que naquela época tinha uma mecânica mais complexa, necessitava girar uma manivela para fazer o seu motor funcionar e tinha trocas de marchas difíceis de manipular. Já a terceira forma era os veículos elétricos, que já eram vistos com os bons olhos, além de ser muito mais prático, também eram silenciosos e não soltavam fumaças, mas tinham um problema: a sua autonomia. Os carros eram limitados a andar distâncias mais curtas do que os outros modelos. Foi aí que Ferdinand Porsche teve a ideia de unir os dois tipos de propulsão em um único carro, com o objetivo de aumentar essa autonomia, aproveitando a simplicidade e os benefícios do motor elétrico e usando o motor a combustão para carregar as suas baterias. Foi assim que nasceu o primeiro carro híbrido, chamado de Sempervivus. Mas alguns anos depois, essa ideia de carro elétrico e híbrido foi deixada de lado. Isso porque há mais de 100 anos atrás, lidar com dois motores era visto como uma complicação desnecessária, já que o acesso ao combustível fóssil era barato e a invenção do motor de arranque deixou os carros a combustão mais simples. Após a década de 60, as preocupações com as mudanças climáticas trouxeram de volta a discussão sobre veículos elétricos e híbridos. E com o avanço constante da tecnologia, principalmente na década de 90, 150 países assinaram o Protocolo de Kyoto em 1997, um acordo importante que estabeleceu metas para reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. Representantes de 160 países estão trancados para chegar a um acordo sobre a emissão de gases que poluem a Terra. Em Kyoto, no Japão, o correspondente William Vac acompanha a maratona de negociações. O resultado da Conferência de Kyoto é bem modesto e reflete o peso dos países ricos. Eles poluem a atmosfera mais do que devem e vão reduzir a emissão de gases venenosos menos do que podem. Neste cenário, a Toyota lançou o Prius, que deu início à popularização de veículos híbridos novamente, com o mesmo objetivo de melhorar a autonomia, mas dessa vez reduzir as emissões também passava a ser uma preocupação. Além do Acordo de Kyoto em 1997, a União Europeia também fechou um acordo restringindo a venda de novos carros a gasolina e diesel a partir de 2035, com o objetivo de acelerar a mudança para os veículos que não emitem CO2. Hoje os carros 100% elétricos parecem ser o destino final dessa grande mudança. Isso porque os veículos a hidrogênio e a combustível sintético ainda são limitados para serem produzidos em grande escala para atender à demanda global. Devido à falta de infraestrutura para os carros elétricos e a ansiedade de autonomia que isso causa, as montadoras devem aproveitar muito esse mercado de transição. Em questão de poucos anos, será difícil comprar um modelo novo sem nenhum grau de eletrificação. Carros menos ou mais elétricos devem começar a tomar conta do mercado até que o motor a combustão deixe de ser fabricado em larga escala, talvez se restringindo a um nicho menor, como o de colecionadores, por exemplo. O mercado que vem se destacando em nosso país é o híbrido flex. Além da Toyota e a Caoa Chery, que já produzem os modelos híbridos que utilizam etanol, outras fabricantes como a Volkswagen, Nissan e a Stellantis, que comandam marcas como Jeep, Peugeot e Citroën, já anunciaram planos de desenvolver esse tipo de automóvel no Brasil. E o raciocínio para isso é bem simples. Se para a Europa e os Estados Unidos os elétricos parecem ser a melhor alternativa, aqui no Brasil, com todo o problema de infraestrutura e a produção ampla e acessível do etanol, que já é bem aceito por aqui, faz com que os híbridos flex sejam uma boa opção de entrada, talvez até mais interessante do que alguns modelos elétricos. Dessa forma, precisamos entender quais são os principais tipos de carros híbridos que temos hoje. MHEV, ou híbrido leve, talvez esse seja o tipo de carro que possa mais se popularizar daqui para frente, já que a sua construção é mais simples. Isso porque esses modelos não têm um segundo motor elétrico independente, mas sim um auxiliar, que ajuda o motor principal a economizar. Esse sistema é chamado de BSG, que tem basicamente um único motor elétrico
que ao invés de ser conectado às rodas, é ligado diretamente no motor principal, funcionando como uma versão mais robusta de um alternador. Isso significa que o carro não pode se mover somente pelo motor elétrico, mas ele auxilia o motor a combustão, como por exemplo a função velejar do Kia Stonic e de outros modelos, no qual ele desliga o motor principal quando o carro está no embalo de uma rodovia ou descida, e religado imediatamente quando você pisa no acelerador. E dependendo do fabricante, também é possível ter um ganho de torque no momento de uma arrancada. Então vamos aos pontos positivos. Esse sistema não é tão caro em relação a outros tipos de híbrido, logo isso reflete na redução do preço do carro. Esse tipo de sistema não muda a rotina das pessoas que já dirigem um carro a combustão comum, ou seja, não precisa ficar horas carregando ele na tomada, já que isso é feito pelo próprio sistema. O custo de manutenção e troca de bateria no futuro. Já que o sistema é híbrido e bem simplificado, isso pode ser uma vantagem. E por último, desconto ou isenção de impostos e rodízio municipal, dependendo da sua região. Já o ponto negativo é que, dada essa simplicidade do sistema, a autonomia é bem menor em relação a outros tipos de carro híbrido. Para a gente entender melhor, hoje o Kia Stonic 1.0 Turbo é o híbrido mais barato do Brasil, que é categorizado como um MHEV. Foram realizados alguns testes com esse modelo rodando em trechos de cidade e rodovia, onde ele teve uma média de consumo de 14,7 km por litro, sendo a média de 13,1 km por litro na cidade e 16,1 km por litro na estrada, podendo chegar a uma autonomia total de 664 km. É importante deixar claro que isso depende muito da rota do trânsito ou até mesmo a forma como o motorista conduz o carro, mas ainda assim, a diferença pode ser pouca em relação a um carro a combustão comum. Se pegarmos o Peugeot 208 1.0, que também é turbo, mas não é híbrido, podemos ver que seu consumo a gasolina, segundo a Imetro, é bem parecido ao do Stonic. Aqui podemos ver que o Kia Stonic abastecido a gasolina faz uma média de 13,7 km por litro na cidade, enquanto o Peugeot 208 a gasolina faz uma média de 12,5 km por litro. Já na estrada, o Peugeot ainda se sai melhor. Enquanto o Kia Stonic faz 13,8 km por litro, o Peugeot faz 14,1, ou seja, não seria surpresa se o motorista conseguisse tirar médias melhores ou bem parecidas no Peugeot 208 andando com o carro no dia a dia. E claro, a ideia aqui não é comparar o Stonic com o 208, mas sim mostrar que dependendo do carro híbrido leve que você estiver interessado, talvez o consumo e a autonomia não faça tanta diferença assim. Ainda mais se você já tiver um carro a combustão hoje que tem um consumo muito bom. E pra gente fechar, alguns outros veículos que também usam essa tecnologia. O Chery Tiggo 5X Pro híbrido 1.5 Flex, fazendo um consumo médio de 11,1 km por litro a gasolina na cidade. O Chery Arizo 6 Pro, também 1.5 Flex, com destaque no consumo na cidade a gasolina, com uma média de 12,5 km por litro. O Kia Sportage 1.6 híbrido, somente a gasolina, fazendo 11,5 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na rodovia. Também foi anunciado que o Fiat Fastback e Fiat Pulse também receberão essa tecnologia para o ano de 2024. HEV, ou híbrido convencional. A principal diferença do HEV em relação ao MHEV é a troca do sistema BSG por um motor elétrico que dessa vez é conectado às rodas. Dessa forma, ele também é capaz de movimentar o carro com um motor elétrico além do motor principal a combustão. Isso significa que esses tipos de carros conseguem aproveitar melhor a eficiência dos motores dependendo da forma como o motorista dirige, podendo rodar somente com motor elétrico em trechos urbanos e a combustão em velocidades maiores na estrada, por exemplo. As suas baterias também são um pouco maiores em relação ao híbrido leve, o que aumenta mais a economia de combustível. Então vamos aos pontos positivos. Esse sistema já melhora a autonomia de forma mais significativa. Esse tipo de sistema também não muda a rotina da pessoa que já dirige um carro a combustão comum, ou seja, não precisa ficar horas carregando ele na tomada. E por último, desconto ou isenção de impostos e rodízio municipal, dependendo da sua região. Já como ponto negativo, apesar do valor ainda ser competitivo, mesmo assim o seu custo é superior ao híbrido leve. Para exemplificar melhor, o Corolla Cross tem uma versão híbrido convencional, HEV, que atualmente é a mais vendida da categoria.
O sistema híbrido sempre reutiliza a energia das frenagens e do próprio motor a combustão, o que resulta em uma boa diferença no consumo. Um teste realizado com o modelo do Corolla Cross híbrido e outro a combustão, andando em um mesmo trajeto de 300 km, que inclui trechos da cidade e de estradas, mostrou o quanto a versão híbrida é eficiente em relação ao consumo. Aqui podemos ver o resultado final do teste, que mostra que a versão a combustão fez uma média de 10,7 durante todo o trajeto e consumiu 27,7 litros de combustível, enquanto o híbrido fez uma média de 15,1 km por litro e consumiu apenas 20 litros de combustível, que teve um rendimento total de 38,64% em relação ao modelo a combustão. E essa autonomia ainda pode ser melhorada se você roda mais na cidade, que é onde o sistema híbrido se torna mais eficiente. Isso porque, segundo o Inmetro, enquanto a versão a combustão tem um consumo na cidade a gasolina de 11,7 km por litro, a versão híbrida pode ultrapassar os 17,8 km por litro nas mesmas condições. Além disso, a autonomia na cidade do híbrido pode ultrapassar os 100 km em relação ao modelo a combustão. Hoje a diferença de preço dos dois modelos é de aproximadamente R$25 mil, já que a versão XRE parte de R$ 177.390 e a versão híbrida parte de R$ 202.690, ou seja, dependendo do seu uso, pode valer muito a pena pagar essa diferença e pegar o modelo híbrido. Além disso, outros modelos híbridos HEV que também são populares no mercado atualmente são o Kia Niro 1.6, que é somente a gasolina, com uma média de 19,8 km na cidade e 17,7 km na estrada, o Toyota Corolla Sedan híbrido 1.8 Flex, com destaque no consumo a gasolina de 18,5 km na cidade e 17,7 km na rodovia, e o GWM Aval H6 1.5 somente a gasolina, com um consumo médio de 13,8 km na cidade e 12 km por litro na estrada. PHEV, ou híbrido plug-in. Já no híbrido plug-in, as baterias instaladas são ainda maiores do que os híbridos convencionais. Dessa forma, o carro passa literalmente a ter dois motores com uma autonomia mais significativa. Se pegarmos, por exemplo, o Jeep Compass versão 4xe, que é o modelo PHEV, a Inmetro passa a medir a autonomia tanto do motor a combustão, como se faz em todos os modelos, como também passa a medir o sistema híbrido. Isso significa que esse modelo é medido da seguinte forma: se abastecido na gasolina, ele faz uma média de 11,5 km por litro na cidade e 11,2 km por litro na estrada. Já o seu motor elétrico tem uma autonomia de 26,1 km por litro na cidade e 24,7 km por litro na estrada. Mas como a capacidade da bateria é muito superior do que os outros tipos de híbridos, a reutilização da energia nas frenagens e a utilização do motor principal como gerador não dão conta de carregar os 100% de toda a bateria. Daí vem o termo plug-in, que é basicamente como o de um carregador de celular, onde você precisa conectar o carro em uma tomada para que a recarga seja 100%. Um outro ponto interessante é a autonomia total do motor elétrico, que sem usar o motor principal pode rodar aproximadamente 45 km, como é o caso do Compass 4xe. Isso significa que se você usa o carro para ir ao trabalho em uma distância razoável na cidade, é possível que o carro nem utilize o motor a combustão durante o trajeto, aumentando ainda mais a economia. Mas é importante saber que esse tipo de híbrido só aproveita esses bons números de autonomia com a bateria carregada. A partir do momento que essa carga fica baixa, ele se comporta mais ou menos como um híbrido convencional. Então, nesse cenário, as suas médias tendem a cair um pouco. Falando dos principais pontos positivos, temos a autonomia é melhor nesse tipo de híbrido, isso porque a sua bateria é maior. Mesmo se você esquecer de carregar, ele funciona como um híbrido convencional, já que ele também reutiliza a energia de condução para fazer a recarga do sistema híbrido. A redução de emissões é mais significativa, já que ele roda boa parte com motor elétrico, e o desconto ou isenção de impostos e rodízio municipal dependendo da sua região. Antes de falarmos dos pontos negativos, precisamos falar um pouco de custos.
Se compararmos dois modelos do Jeep Compass, o 4xe, que no site da Jeep tem um custo de R$ 347.300, com o Compass Série S, que é somente a combustão e tem um custo de R$ 240.990, diferente do Corolla Cross que vimos um pouco atrás, que tem uma diferença de aproximadamente R$ 25.000 em relação ao modelo a combustão, aqui isso muda muito, já que a diferença de valor é um pouco mais de R$ 106.000. Com esses números, podemos imaginar um seguinte cenário hipotético. Se João compra um modelo híbrido plug-in, com a isenção de IPVA, e sempre mantém seu carro carregado antes de dirigir, para aproveitar o máximo de autonomia, enquanto Maria prefere o modelo a combustão, e em seu estado o IPVA é de 3% do valor do veículo, que neste caso é em torno de R$ 7.300, se os dois usarem o carro aproximadamente 13.000 km por ano, que é a média do brasileiro hoje, considerando um preço médio da gasolina de R$ 5,00 por litro e um preço médio de 80 centavos por quilowatt de energia, João terá um custo de R$ 2.500 por ano com o seu carro, falando apenas de consumo, enquanto a Maria terá um custo anual de R$ 13.700, incluindo o IPVA. Dessa forma, João estaria economizando cerca de R$ 11.200 por ano, usando o seu modelo híbrido. Isso parece muito bom, mas se pegarmos a diferença de valor dos modelos de Compass, que é de R$ 106.000, e dividirmos pelo valor economizado por João a cada ano, ele só conseguirá recuperar esse investimento em aproximadamente 9 anos. Claro que isso é apenas um exemplo hipotético, já que o preço da gasolina e da energia podem variar muito nesse tempo. Mas para efeito de comparação, isso já nos dá uma base para entender que dificilmente uma pessoa fica com o carro por mais de 5 ou 6 anos. Além disso, também não falamos de seguro, que se baseia muito no valor da tabela do carro e o custo da instalação de um ponto de recarga. Então, como pontos negativos, temos o preço. Dependendo de quanto você paga pelo modelo, pode ser que ainda não dê um retorno financeiro esperado. Você precisa instalar um ponto de carregamento. Você muda a sua rotina, já que precisa carregar o carro sempre antes de utilizar, que dependendo do modelo e potência, a carga pode durar entre 2 a 8 horas. E por último, o custo de troca de bateria tende a ser mais elevado após a garantia do fabricante, já que a sua bateria é maior do que os outros modelos híbridos. E não menos importante, o quanto você precisa pagar a mais por ele em relação a outros modelos híbridos e a combustão, como é o caso do Tigo 8 Pro 1.5 híbrido plug-in, que tem o seu consumo pelo Inmetro de 32,7 km na cidade e 27,8 na estrada com sua bateria carregada, que é superior ao Jeep Compass 4xe e tem um valor mais baixo que o modelo Compass Série S, que é a combustão, partindo de R$ 239.990. Um outro modelo interessante é o BYD Song Plus, que na data atual parte dos R$ 269.990 e também tem um consumo semelhante ao Tigo 8, fazendo até 35 km por litro na cidade e 27,2 km por litro na estrada. A escolha do modelo de carro híbrido mais adequado depende das suas necessidades individuais e das suas prioridades. Para aqueles que pretendem uma transição mais suave para a eletrificação e desejam uma opção mais econômica em termos de preço e manutenção, os híbridos leves MHEV podem ser uma boa escolha, mas se você está querendo dar seu carro na troca, vale a pena comparar se a autonomia dos dois modelos são parecidas, pois talvez você não perceba uma grande diferença na economia. Os híbridos convencionais HEV são ideais para quem busca uma economia significativa de combustível, especialmente na cidade, mas ainda sem a necessidade de ter que carregar a bateria e de instalar um ponto de carregamento em sua casa ou apartamento. Já os híbridos plug-in PHEV oferecem a melhor autonomia, já que seu sistema híbrido é mais eficiente, porém são mais adequados para quem pode ter um ponto de recarga em sua casa e conseguir carregar o veículo frequentemente para aproveitar o melhor do conjunto híbrido. O lado bom disso é que você pode reaproveitar todo esse sistema caso você queira migrar para um carro elétrico no futuro. No entanto, é importante lembrar que a escolha entre esses tipos de híbridos também deve levar em consideração seu estilo de vida, além dos fatores financeiro
incluindo o custo do carro, o preço dos combustíveis, a disponibilidade de infraestrutura de carregamento e, por fim, o quanto tempo você pretende manter o veículo. Agora, se você acabou de conhecer melhor o funcionamento dos carros híbridos e acha que um elétrico é mais racional, então fizemos um vídeo falando exatamente disso. É só você clicar no card que está aparecendo na tela agora e conferir. Eu espero muito ter ajudado você a entender os tipos de carros híbridos, mostrando suas vantagens e desvantagens. Então deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto e qual é o tipo de híbrido que você prefere. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe este vídeo, que vai ajudar muito esse trabalho que está só no começo. Obrigado e até a próxima.